Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filho de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes, os levitas, e os ajuntou na praça oriental. E lhe disse: ouvi, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundície, que eram as imagens de ídolos. Porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórticos, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem oferecer holocausto no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror e ao espanto, e aos assovios, como vós estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas, nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido, disse Ezequias, a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor de sua ira. Filhos meus, disse ele, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Ponto. Depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se dela. Ponto. A Bíblia diz que o pai de Ezequias, embora fala que Davi era pai, mas é a descendência, era Acás, que foi um rei mau. Ele removeu todos os ministros de Deus, fechou a casa de Deus, encheu de ídolos, usou os utensílios para prostituição, botou uma imagem em cada parte. O homem fez o inferno. Deu as costas para Deus, se prostituiu, fez tudo errado. E ele conhecia a palavra. O filho, Ezequias, vendo o declínio do pai, vendo o corromper-se do pai, vendo a miséria da nação, a consequência do pecado, ele usou a fé inteligente. Não precisa ter cabelo branco na cabeça. Eu defini minha vida com Jesus com 15 anos. Na flor da minha adolescência, explodindo meus hormônios. E nem por isso eu me entreguei ao diabo. Eu soube usar minha fé inteligente na minha juventude. Mas hoje, há gente que diz assim, eu tenho um mundo para ganhar. Pois é, aqueles que achavam assim, nem aqui mais estão. Muito bem. Ezequias, novo, 25 anos, vendo aquele engano, aquele caminho errado do pai, falou, não quero isso para mim. Então essa que é tal pai, tal filho, conversa fiada. Isso é lá fora. Quando a pessoa é de Deus, ela sabe o que é certo, ela vai fazer o que é certo. E ele pensou, eu não vou cair nessa, e nem vou terminar igual ele. Quando ele assumiu o reino, na hora, ele tomou uma decisão, que é o que eu e você e todos nós temos que fazer. Todos que não fizeram devem. Ele removeu o pecado, tirou todas as imagens, depois você vai ler tudo. Ele limpou a casa de Deus, trouxe de volta os ministros, estabeleceu a oferta, estabeleceu o culto, estabeleceu o que era sagrado, quer dizer, reatou a aliança dele com quem? Com Deus. Veja que o primeiro sinal de uma pessoa que está se voltando para Deus é que ela se volta para o altar. Ela começa a ter um relacionamento com Deus. Ela tem prazer em vir à igreja, ler a palavra, orar, buscar. Primeiro sinal de uma pessoa que está longe de Deus, ela perde o contato com a igreja, com o altar. Se você não concorda, amém, você tem sua opinião. Não estou falando da minha opinião, estou falando do que está na Bíblia. Não deixar de congregar. Mas Deus disse, chegai-vos a mim, que eu chegarei a vós outros. Aí eu lhe pergunto, chegar aonde? Então a casa de Deus é o lugar da reconciliação com Deus.
Muito bem. Ezequias decidiu: eu não vou seguir o erro do meu pai. Eu não vou seguir quem caiu. Que Deus tenha misericórdia, eu vou orar por eles. Eu não vou seguir quem errou. Eu vou manter meu foco em quem? Em Jesus Cristo. Eu vou seguir minha fé. Eu vou obedecer. Eu vou fazer uma aliança com Deus. Eu vou seguir o meu caminho. Muito bem. Só que aí é que está. Veja que interessante. Quando ele decidiu fazer a coisa certa, obedecer, se limpar, consertar, prontamente se levanta o quê? Um inimigo. Mas não era um inimigo qualquer. Era o rei da Síria, que já tinha devastado nações e que se acamparam, sitiaram Jerusalém e mandaram mensageiro e disseram para eles: se vocês não fizerem aliança conosco, nós vamos acabar com vocês. E aqui é claro quando diz, depois dessas coisas, se voltar para Deus, dessa fidelidade, veio Senaqueribe, se levantou. É aí que eu quero chegar. Existem duas maneiras do mal se levantar contra nós. Existem situações que é consequência de pecado. Nada tem a ver com o diabo acusar o golpe. Porque fica claro aqui que quando Ezequias fez o que era certo, o desespero de Satanás era tentar convencê-lo que ele fez tudo aquilo, mas ainda assim não adiantou de nada, que a situação piorou. E veja que é esse o pensamento daqueles que infelizmente não fizeram aliança com Deus e sofrem a consequência do pecado. Porque entenda, existe o problema que é consequência da minha desobediência, meu coração duro, eu dei as costas para Deus, prometi e não cumpri, me mantenho desobediente, não quero saber de me entregar, não quero comunhão, não quero vida com Deus, e sigo errando. Você espera o quê? O salário do pecado é a derrota, é o fracasso. Mas quem está no pecado sabe, tem consciência. Eu estou assim porque eu não me entreguei, eu estou assim porque eu não obedeço, eu estou assim porque eu me entrego ao pecado, eu preciso me acertar com Deus. Mas existe as tempestades que se levantam, lutas, inimigos que se levantam por uma razão, porque você está no caminho certo. E o diabo, no desespero, acusando o golpe, tentando te persuadir, ele cria situações para que você pense: poxa, mas agora que eu me consertei, surgiu esse problema. Agora que eu fui para o altar, surgiu esse problema. Agora que eu me batizei, surgiu esse problema. Agora que eu me tornei fiel, surgiu esse problema. Mas se você está no caminho certo, o próprio Espírito Santo, que testifica no nosso espírito, ele diz: ó, o diabo acusou o golpe. Ele se levantou porque ele quer que você se torne rebelde, que você abandone a fé, que você pense: não adiantou de nada, poxa, comecei a buscar, pô, não adiantou de nada, ó, comecei a fazer, olha aí, é isso que ele quer que você pense. E Ezequias, quando viu aquele inimigo, depois você vai ler toda a história, é aquilo que a gente fala, né? Você é o que está dentro de você. O homem confiou em Deus. Ele disse ao povo de Israel: não temam, maior é que os que está conosco do que contra nós. Pegou a carta, foi ao templo de Deus, se derramou diante de Deus e disse: ó Senhor, livra-nos, para que o mundo saiba que o Senhor é Deus. E não teve outra, Deus livrou. Veja como que é o interior de uma pessoa que está bem com Deus. Ela confia, ela não parte para o desespero, ela não fica histérica, ela não perde o sono, ela não se torna uma pessoa desequilibrada, inquieta, impaciente, por causa dos seus problemas.
Ela tem consciência, eu estou com Deus, Deus está comigo, e se Deus é por mim, quem será contra mim? Acabou, ponto final. A mais, não tem mais A nem B. Deus está comigo, pode se levantar o que for, eu não estou devendo para o diabo. Eu limpei minha vida, eu me consertei com Deus, eu me voltei para Deus, eu removi a idolatria, o pecado, eu me voltei para Deus. Isso é vitória. O diabo está mostrando que eu estou no caminho, é vitória. Mas o Espírito Santo fala, testifica, como testificou com Ezequias. E eu pergunto, qual foi o desfecho? Deus mandou um anjo e deu vitória. Aquele problema não era problema, era para a glória de Deus. Então responda para si próprio. Essa luta que você está a enfrentar é porque você está em aliança com Deus, firme, e mais ainda hoje, ou essa luta é resultado de você permanecer de coração duro e não querer obedecer? Responda para si próprio. Já sabe a resposta? Então agora, na hora da busca, se você precisa se consertar, se conserte e mude o rumo das coisas. Se você tem certeza que está no caminho certo, pede forças a Deus, que a vitória está a chegar. Amém? Quem entendeu? Graças a Deus.